Quantos de vocês se lembram da sua turma no segundo grau? Quantos de vocês já tiveram a oportunidade de fazer um reencontro depois de 20 anos com essa turma? É diferente, né? Às vezes aquele gatão tá barrigudo, careca, não é? Às vezes aquela mulher linda tá matrona. Às vezes aquele cara que você imaginava que ia se dar bem na vida é um duro. Você já reparou como às vezes as expectativas humanas nem sempre trazem aquilo que a gente espera? É verdade ou não é? Às vezes aquela pessoa que você fala, puxa, não dava nada para ele, se tornou uma pessoa muito bem sucedida. Sim ou não? Você pode ter certeza de uma coisa, querido. Sucesso na vida não é de graça. Tirando as pessoas que ganham na loteria, que são raríssimas, e muitas delas perdem tudo que ganharam. Se você vê uma pessoa bem-sucedida, por trás desse sucesso existem princípios. E se tem um povo que, como nação, é um povo que prospera, é o povo judeu. Esse povo tem muito a nos ensinar. E a palavra de Deus, que é a base da cultura hebraica, nos ensina princípios simples, que se colocados em prática, qualquer pessoa pode prosperar. Amém? Diga para a pessoa do teu lado, quer saber isso aí, meu querido? Então abre o coração, porque Deus tem coisas lindas para te falar. O primeiro princípio que eu quero apresentar para você hoje está por trás da palavra Melech. Melech é rei no hebraico. Mas pastor, o que isso tem a ver com prosperidade? Bom, eu quero começar dizendo que Deus, quando criou o homem para governar, para ser cabeça e não cauda. Somente no homem Deus projetou a sua imagem. Deus é criativo porque Ele é criador. E nós podemos ter criatividade. Mas a Bíblia diz lá nos Salmos, capítulo 8, que quando Deus criou o homem, Salmo capítulo 8, versos 4 a 6, Deus comunicou ao homem a sua glória. Veja o que o texto diz. Que é o homem, que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre seus pés tudo lhe puseste. Vocês estão entendendo, percebendo, que quando Deus fez o homem, Deus coroou o homem de glória e de honra. A glória de Deus sobre o homem era um muro de proteção, uma redoma, que o protegia de todas as coisas, especialmente de uma em especial, a vergonha. O homem estava nu e não se envergonhava. Mas quando o homem peca e a glória de Deus sai, ele sentiu vergonha. A vergonha é o oposto da nobreza. E o rei, segundo o conceito hebreu, é alguém que tem glória, majestade, honra, nobreza, e ele está distado opostamente da pessoa que anda em vergonha, diametralmente oposto. Mas a própria palavra rei, Melech, passa lá por favor, para os sábios judeus, para os rabinos, é uma palavra que forma um acrônimo ou um acróstico. Cada uma dessas letras, a primeira da direita para a esquerda é o Mem, a segunda é o Lamed, a terceira é o Kaf. Então os rabinos dizem que a letra Mem representa Moar. Moar é cérebro.
A letra Lamed representa Lev, que é coração. E a letra Kaf representa Kaved, que é fígado ou entranhas. E os rabinos dizem o seguinte, que esta ordem não é por acaso. E que uma pessoa que tem nobreza é uma pessoa que sua vida é marcada, em primeiro lugar, por um cérebro que tem primazia sobre as emoções, que tem primazia sobre os impulsos. Se perguntar para um sábio judeu, ele vai dizer, um rei que tem nobreza não dirige a sua vida por impulsos e nem por emoções, mas pela razão. Sim ou não? Eu vou perguntar para vocês uma coisa bem simples aqui, para vocês concordarem comigo. Se eu falar de nobreza, qual é a nação do mundo que mais retrata isso? Fala bem alto. Sim ou não? Alguém tem dúvida? Não é geral essa resposta? O povo inglês, ele é impulsivo ou é reflexivo? Você já viu um inglês tomando atitudes impulsivas como raça? Agora, se você pensar na antítese disso, um povo que não age pela cabeça, que não age pela razão, mas que age por impulsos, por emoção. Em quem você pensa? Você pegar aqui na América do Sul, não sobra um. Os latinos, tudo passional, não é? Agora eu pergunto para você, quem prospera mais? Quem é nobre ou quem é impulsivo? Sim ou não? A língua hebraica ela tem algumas peculiaridades muito interessantes. Uma delas é que se você pega uma palavra e reverte a ordem, muitas vezes o sentido vai ser exatamente oposto. E o contrário da palavra melech, nós temos a palavra kalem. Kalem no hebraico é vergonha. Diga assim, o extremo da honra é a majestade. O extremo da desonra é a vergonha. Para o judeu, a vergonha vem quando os impulsos dominam os sentimentos e a razão. Você conhece alguém que porque agiu por impulsos perdeu alguma oportunidade na vida? Você conhece alguém que já tomou uma atitude por impulso e depois se arrependeu? Falou, se eu não tivesse feito isso. Quantos aqui já tiveram vontade de xingar o chefe? Quem não xingou? Pelo menos na frente dele. Se você está empregado é porque você não xingou. Mas se você falar tudo o que você pensa do teu chefe ou de qualquer pessoa, meu querido, você não vai ter um amigo, você não vai ter uma esposa, você não vai ter um líder, você não vai ter um emprego na vida. Nobreza é uma atitude importante para quem quer prosperar. O nobre age com lisura. Não pense que vocês que o povo inglês também não tem vontade de xingar. Não. Lógico que tem. Mas eles têm uma cultura que os ensina que não se fala tudo o que você pensa. Tem gente que pensa que pode falar o que quer, meu irmão. Quem fala o que quer, ouve o que não quer. Diga para a pessoa do teu lado, seja mais nobre. Haja mais pela razão. E menos pelo impulso e pelas emoções. Provérbios capítulo 16, versículo 32, diz assim: melhor é o longânimo do que o herói da guerra, e o que domina o seu espírito, do que o que toma uma cidade. Quem escreveu isso foi Salomão, era um homem racional. E ele compara o reino que ele conquistou com o reino do seu pai Davi. Davi foi um grande guerreiro. Davi é o homem
que ele cita aí, do que o homem que toma uma cidade. Davi tomou muitas cidades, só que passou a vida inteira guerreando. E ele, que era um homem mais controlado, estendeu as fronteiras do seu reino para muito além do que Davi conquistou. E ele diz: melhor é o longânimo, melhor o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Diga para a pessoa do teu lado: quer prosperar? Engole a sua língua. Não fale tudo o que você pensa. Haja com nobreza para com todas as pessoas. Amém ou não? Glória a Deus. Agora, o contrário da nobreza é a vergonha. E eu quero passar um vídeo para vocês. Antes de passar, eu vou explicar. Esse vídeo é um vídeo de 2 macacos pregos. E a tratadora, cada um numa jaula, a tratadora então coloca uma pedra para dentro da jaula e o macaco devolve a pedra para ela. Os dois fazem isso. Só que um dos macacos recebe uma uva como recompensa. A paga dele é uma uva. E eles adoram uva. O outro macaco recebe pepino, eles detestam pepino. Vejam o que aconteceu. Passa lá, por favor. Agora vamos ver a reação deles. Ela deu a pedra, recebeu de volta, ganhou o pepino. Ela deu a pedra da direita, recebeu a pedra de volta, ela dá a uva. Né? Aí ele veio que ganhou a uva. Agora ele vai na pedra, devolve rapidinho e ganha o pepino. Ela dá a pedra, ele devolve, da direita, e ganha a uva. Agora o da esquerda. Ele pega a pedra, aí ele vê se tem alguma coisa errada, bate a pedra, hesita em devolver, devolve e ganha o pepino. Ele nem come mais o pepino. Aí da direita ganha a uva, devolveu a pedra. Ganhou a uva. Tem muita gente que acha que nem esse macaco. Pode não atirar pepino no chefe, mas atira palavra, fala um monte. Ainda sai de lá, falei mesmo. Vai perder o emprego, vai perder a oportunidade, vai ter uma péssima recomendação. Ainda tem cara de pau de pedir depois recomendação. Você dá uma carta de recomendação. Se alguém jogar um pepino em mim, eu não vou recomendar para ninguém. Nós não somos animais, nós somos seres humanos. Você quer prosperar, você tem que aprender a engolir sapo. Não fale tudo que vem na tua cabeça. Domine o seu espírito. Porque melhor é o que domina o espírito do que o que toma uma cidade. Amém? Às vezes a pessoa erra com você. Pode aplaudir. A Bíblia diz que nós devemos pagar o mal com o bem. Tem gente que paga o bem com o mal. A Bíblia diz: pague o mal com o bem. A pessoa te fez o mal, você dá o bem para ela. Você vai amontoar brasas vivas sobre ela. Você vai fazer ela refletir. Ela tem uma outra atitude. E a vida dá a volta por cima para quem age com nobreza. Diga para a pessoa do teu lado: Deus te fez nobre. E Ele quer que você seja nobre em tudo que você fizer. Amém ou não? 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O apóstolo Pedro está dizendo para o povo que está na diáspora, que está disperso, por causa da perseguição do Evangelho, dizendo: vocês podem estar vivendo essas dificuldades da vida, mas vocês são raça eleita e vocês são sacerdócio real. Em outras palavras, ele está dizendo: Deus trouxe de volta sobre vocês a glória e a honra que Adão tinha. Amém ou não? Hajam como nobres, porque os nobres prosperam, enquanto os que agem na vergonha só perdem oportunidades na vida. Segunda palavra que eu quero dizer para vocês, que tem
um princípio espiritual, mas que é uma base de qualquer pessoa que queira prosperar, é a palavra fé. Fé no hebraico é emuná, diga emuná. Esta palavra emuná, fé, tem a mesma raiz, com exceção da última letra lá, que é o rei, e do vav, que está ali também para dar o som de U, tem a mesma raiz da palavra amém. Passa amém, por favor. Amém. Quando você ouve uma palavra que você crê, o que você fala? Eu? Amém. Amém significa eu? Amém? Quando você está concordando, você fala o quê? Amém. Eu creio. Amém significa isso. Eu concordo, é verdade. Eu creio. Vem de emuná. Só que a mesma raiz de amém é a palavra oman. E eu vou mostrar para vocês o que a palavra oman significa a partir de um texto de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 1, que diz o seguinte. Isso é Salomão, tá? Fazendo uma poesia linda para chavecar a noiva dele, a sunamita. Ele diz assim: que formosos são os teus passos dados de sandálias, ó filha do príncipe. Os meneios dos teus quadris são como colares trabalhados por mãos de artista. Ele está olhando para a mulher dele, andando. E ele fala: o teu rebolado, eu estou traduzindo, tá? O teu rebolado faz você parecer uma joia que foi feita por um artista. Essa palavra artista é humano. Essa palavra hoje é traduzida por uma pessoa profissional. Qual é a diferença de um amador de um profissional? Amador está começando a aprender e o profissional já sabe. O que mais? Não é habilidade. Habilidade os dois podem ter. Qualidade, excelência. Amém ou não? Quando a pessoa vem aqui e toca, né? Semana passada o Tiaguinho fez um solo que eu falei: uau! Que solo é esse? É profissional. Não foi habilidade de talento, não, foram muitas horas de estudo até chegar no nível da excelência. Vejam, no conceito do judeu, a palavra fé tem a mesma raiz da palavra profissional, alguém que faz com excelência. Salomão está dizendo para a sunamita: quando você anda tão bonito que parece a obra de um artista. Amém ou não? Diga para a pessoa do teu lado: quer prosperar? Tem que ter fé e tem que ter excelência no que você faz. Deus quer te abençoar, mas a tua parte, meu querido, você tem que fazer. E a excelência vem pela exaustão. Existe uma lei que diz que ninguém chega ao nível da proficiência sem 10.000 horas de prática. Então você pega um instrumentista arrasando, ele tem 10.000 horas no mínimo de prática. Ninguém se tornou excelente antes de investir muito. Agora, por que uma pessoa investe num instrumento tantas horas? Só porque ele gosta? Não, porque ele acredita que daquilo ele vai fazer a sua vida. Daquilo ele vai fazer o seu meio de subsistência. Amém ou não? Então isso vale para qualquer coisa na tua vida, meu irmão. Isso vale para a tua profissão, isso vale para o teu estudo. E eu digo para o jovem que está hoje, muitas vezes aí bagunçando na escola: começa agora, que você já vai saltar na frente dos outros que estão aí só surfando na internet. Fé e profissionalismo estão na mesma raiz. E ninguém prospera, meu querido, se não tiver essas duas coisas. Amém ou não?
É interessante que no mundo antigo a palavra humano também significava alguém economicamente ativo. E deixa eu te dizer uma coisa. Uma economia depende das expectativas de fé. Sim ou não? Eu li esses dias agora uma ilustração sobre o que é dinheiro que eu achei sensacional. Eu quero falar para vocês aqui. Uma definição muito interessante. Preste atenção porque não vai aparecer escrito. O dinheiro é uma promessa feita pelos outros a você de te darem o que você quer, quando você precisa, em troca de algo que você pode dar a eles. Sim ou não? Vocês sabem que antes de existir a moeda, as pessoas comercializavam através de escambo. Você sabe o que é o escambo? Troca. Eu queria comprar um porco e eu tinha uma galinha. Eu chegava no dono do porco e falava, vamos trocar uma galinha por um porco? Ele fala, não, meu porco pesa muito mais. Eu quero 2 galinhas. Então eu trocava 2 galinhas por um porco. Chegou uma hora que os parâmetros não davam mais para você comparar coisas com coisas. E criaram moeda. Mas o papel moeda nada mais é do que uma promessa. Promessa de que o teu patrão dá, você vai lá, trabalha 30 dias para ele, e chega no fim do mês, ele te dá aquela moeda. Que é uma promessa de que você vai poder trocar essa moeda pelo aquilo que você quer e aquilo que você precisa. Sim ou não? Vai me dizer que não tem que ter fé. Diga para a pessoa, se você acredita no real, você é uma pessoa de fé. Sim ou não? Para vocês verem como está ligada a relação. Por exemplo, nós recentemente vimos as eleições. Quando o PSDB parecia que ia ganhar, o que acontecia com as bolsas? Subiam. E o dólar? Caía. Aí parecia que o PSDB não ia ganhar, que ia ganhar o PT. O que acontecia com a bolsa? Caía. E o dólar? Subia. O que é isso? A economia tinha expectativas de uma mudança de governo, porque na mudança de governo haveria uma mudança dos princípios econômicos. E quando as pessoas têm uma expectativa favorável, entre parênteses, fé, ao invés delas botarem o dinheiro no colchão, elas vão negociar. Vão comprar, o comércio é aquecido, a indústria é aquecida. Toda economia depende de fé. Diga para a pessoa ao teu lado, se você quer prosperar economicamente, tem que crer. Esse é um princípio que é intrínseco, meu irmão. Intrínseco. E é interessante que a palavra amém, ela evolui para um sentido de verdade. Quando Jesus diz, em verdade vos digo. Sabe como é que é no hebraico? Amém, amém, omer lachem. Amém, amém. Aquilo que começa com o sentido de fé, vira o sentido de verdade. Diga para a pessoa ao teu lado, porque a fé tem o poder de transformar os sonhos em realidade. Você pode aplaudir o Senhor e dizer, eu creio. Em outras palavras, eu quero dizer, quantos aqui são microempresários? Fica de pé, você que é microempresário. Se você não é microempresário, mas já é um empresário um pouquinho maior, pode levantar também. Se você decidiu ser empresário, é porque você tem fé. Sim ou não? Vida de empresário, principalmente no Brasil, tem risco. Não é? Você não tem fundo de garantia, você não tem 13º, se você ganhar, você tem, se não ganhar, você não tem. Tem gente que prefere se esconder debaixo da segurança do salário mensal. Mas deixa eu fazer, eu não estou dizendo que isso é ruim, não. Deus não chamou todo mundo para ser empresário. Mas qual a chance de um empregado ficar rico? E qual a chance do empresário ficar rico? Quem tem mais chance para ficar rico? Fala bem alto, você que é empresário, diga empresário. Então olha para a pessoa do teu lado e fala, você é uma pessoa de fé.
e Deus vai abençoar as obras da tua mão. Amém? Aplauda o Senhor, diga eu creio. O indivíduo começa com uma coisa pequenininha, que pode parecer insignificante, mas no coração dele não é insignificante. Ele sabe que ele pode prosperar. E é assim que os grandes se tornam grandes. Muitas vezes começando com pequenos. Se não houver fé no teu coração, no teu negócio, de que Deus abençoe o teu negócio, é melhor não ser empresário. É melhor procurar um emprego e ficar na segurança do emprego. Você também pode prosperar como empregado, claro. De que jeito? Sendo excelente. Porque o que é excelente vai galgar postos maiores. E vai se tornar uma pessoa, né, promovida. Tem muita gente que quer aumento de salário antes de ter o mérito. Amém? Quantos querem aqui ser promovidos em nome de Jesus? Então diga fé e excelência e nobreza. Glória a Deus. Para o judeu isso é claro. O judeu sabe que ele vai prosperar onde ele for. E os judeus muitas vezes foram expulsos das nações. E eles saíam, deixavam tudo para trás, mas levavam com eles mesmos a fé e a convicção de que eles poderiam prosperar. E não é à toa, viu, meu querido? Você quer prosperar? Acredite em você. Acredite no que Deus tem na tua vida. Vai haver dificuldades? É claro que vai. E às vezes as dificuldades vão ser tão grandes que vai dar vontade de desistir. Mas quem confia não desiste. Vai até acontecer. Aí você olha uma pessoa que prosperou muito e você fala, nasceu com aquilo virado para a lua. Não. A lua não tem esse poder. Olha para a pessoa do teu lado e diga, a lua não tem esse poder. Diga, se prosperou é porque fez por merecer em nome de Jesus. Amém? Mas a terceira palavra que traz em si mesmo um princípio é a palavra Esser ou Ashir. Esta palavra Esser é o número 10. Tem a mesma raiz de Ashir, que é a palavra riqueza. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Vamos ver se tem alguém brilhante aqui. O que o número 10 tem a ver com riqueza? Eu ouvi, pode falar bem alto. Dízimo. Olha para o teu irmão do lado e fala, xiii, estava bom demais. Que as pessoas ficam arrepiadas quando falam de dízimo. O diabo detesta de falar de dízimo. Sabe por quê, meu querido? Porque o dízimo é um princípio como é a gravidade. Você acha que você tem o direito de falar, não, a partir de hoje, não concordo com a gravidade, não vou mais fazer parte dela. Você não me pertence. Aí você chega no 20º andar do prédio e fala, gravidade, eu e você não concordamos, eu não vou obedecer a você, não concordo, sai, pula. Você acha que porque você é crente, você vai voar? Diga para o teu irmão do lado, querido, o crente também morre se pular. Por quê? Porque a gravidade é para todo mundo. O dízimo é assim também, querido. Até o ímpio, se for dizimista, vai ser próspero financeiramente. E eu quero mostrar para vocês na Bíblia, porque tem os teólogos que vêm dizer, não, mas o dízimo era para o povo judeu da lei, eu estou na graça. Eu quero te dizer que Abraão viveu 500 anos de Moisés, antes de Moisés. Quem trouxe a lei para o mundo foi Moisés. Abraão viveu 500 anos antes dele. Aliás, Moisés é descendente de Abraão. Mas a palavra de Deus mostra que Abraão, eu quero que você leia comigo,
Gênesis capítulo 14, versos 18 a 20. Eu vou ler o texto e depois eu explico. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários na tua mão, nas tuas mãos. E tudo lhe deu Abraão o dízimo. Abraão se encontrou aqui com um homem chamado Rei de Justiça. No hebraico é Melech Tzadek. Quem é Rei de Justiça? Jesus. O livro de Hebreus diz que Melquisedeque não tinha início de dias. Ou seja, não nasceu. Quem não nasceu e sempre existiu? Jesus. Melquisedeque encontra Abraão no final de um momento em que Abraão entrou numa guerra entre 9 reinos. 5 reis contra 4 reis. Abraão teve vitória. E ele encontra Melquisedeque, e Melquisedeque dá para ele pão e vinho. Quem ofereceu pão e vinho? Jesus. Então a pergunta que não cala: quem é Melquisedeque? Jesus. 500 anos antes da lei ser estabelecida. Jesus aparece como Melquisedeque para Abraão e lhe dá pão e vinho. E Abraão paga o dízimo de tudo. Eu quero fazer uma pergunta aqui. Pois não. Jesus nasceu como ser humano, mas ele é eterno, ele já existia antes de nascer. Ele é o próprio Deus que se fez carne. Boa pergunta. Então, voltando aqui para a nossa história, que eu acabei esquecendo o que eu ia dizer, mas eu vou. Abraão deu o dízimo para Melquisedeque. Antes da lei. E será que na lei existe algum texto que fale sobre o dízimo? Abra lá Malaquias, que é o texto mais clássico de todos, capítulo 3, versos 8 a 12. Deus está falando para o seu povo de Israel. Roubará, pois, o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Quem está dizendo, irmãos? Quem está dizendo? O Senhor dos Exércitos. Diga: o Senhor dos Exércitos. Olha o que Deus está dizendo: vocês estão me roubando. E o povo não quer, Senhor, nos dízimos e nas ofertas. E Deus fala: mas eu desafio vocês, façam prova de mim. Comece a dizimar. Se eu não vou abrir as janelas do céu, eu vou derramar abundância sobre a vida de vocês. E Deus fala: não vai haver esterilidade. Os vossos frutos serão abundantes. As nações vão falar: eles são deleitosos. Querido, o povo judeu pratica o dízimo. E esse é um segredo da sua prosperidade. Nós estamos vivendo num tempo no Brasil que as construtoras, na maioria, estão muito perto de quebrar. Várias delas abriram o capital, lançaram ações na bolsa e as ações despencaram. Mas tem uma companhia que está sempre com as ações lá em cima. Chama-se Cirela. O dono dela, da Cirela, é um judeu, chama Eliona. Toda vez que alguém vai fazer um negócio com ele, a comissão, ele chega para o pessoa e fala o seguinte: só vai fechar o negócio se a gente der o dízimo. Aí a outra pessoa fala: pera lá, mas eu não sou religioso. Não tem importância, você dá 50%, que é a tua parte da tua comissão, ou 5%, para quem você quiser, para a instituição que você quiser. Eu vou dar para a minha sinagoga.
Se a pessoa não quiser, não tem negócio. Pergunta por que ele é tão abençoado. Porque ele aprendeu e ele creu no princípio da palavra. Sabe, querido, quantos aqui são vendedores? Ficam de pé. Quero dizer que os vendedores movem a economia da nação. Sabia disso? Esse é um povo de fé. Porque é um povo que trabalha sem ter um salário fixo. Se vender, ganha. Se não vender, não ganha. Sim ou não? E ainda tem custo de gasolina, custo daquilo. Mas um vendedor chega, por exemplo, no dono de um certo produto, e fala, eu quero te representar, eu quero vender para você. Não, tem muito vendedor já. Escuta, eu confio que eu vou vender o seu produto, você vai ser abençoado. E aí eles fecham um acordo de percentagem. Qual que é o normal de percentagem? 3%. Quantos ganham 3% aqui? Quantos ganham 5%? Quantos ganham 8%? Então, cada um tem a sua percentagem. Sabe o que é o dízimo? É você entrar num acordo com o dono da empresa, do universo, para representá-lo nesse mundo. E ele diz para você, só que a tua comissão é 90%. Não é que você vai dar para ele os 10%. Não. Ele vai te dar os 90%. Diga para a pessoa do teu lado, o dízimo não é teu. Diga, o dízimo é do Senhor. Mas a tua comissão no mundo é de 90%. Glória a Deus. Aí talvez você vai dizer assim, vem falar aqui no microfone, porque isso aqui vai para a internet, vai para a televisão. Deus abençoe a todos. Eu trabalhei com Erli Horn, quando a Cirela ainda estava no início, aqui na Cidade Jardim, na General Jardim. Ele estava começando, mas era o início da empresa dele, para chegar no que ele é hoje. Trabalhei com ele 2 anos. É isso que o senhor falou. É a maior do Brasil. Porque Deus é fiel aos seus compromissos, meu irmão. E com ele não tem acordo, ele é um homem fiel, ele crê no Shabat. Não tem esse negócio de trabalhar no sábado. No sábado fechou. Queridos, todo mundo trabalha no mercado no sábado. Ele não, ele fala, aqui não. Sábado é do Senhor. Parece loucura, não parece? Mas Deus fala, esses que são capazes de fazer aliança comigo, eu vou abençoar, eu vou levantar, para todo mundo olhar e dizer, uau. Diga para a pessoa do teu lado, você não quer isso para a tua vida também, irmão? Amém ou não? Aplauda o Senhor, diga, eu creio. Eu creio. Então, não seja aquele tipo de pessoa que fica contando miséria, descontando centavos de Deus. Aprenda que Deus está procurando parceiros. Tudo é dele. O seu talento, o seu dom, a sua inteligência, a sua saúde, as oportunidades vêm dele. Aprenda a ser uma pessoa liberal. Porque quando Deus olha o coração de uma pessoa liberal, fala, eu vou arrebentar esse fulano de bênçãos financeiras, para que ele seja instrumento de bênção para aqueles que não têm. Amém ou não? Você quer ver uma coisa? Foi feita uma pesquisa, saiu no Jornal Nacional, das nações que mais doam para entidades sem fins lucrativos, para ONGs, para igrejas, para sinagoga, para tudo quanto é coisa. O Brasil é a 68ª, enquanto é a 7ª economia. Adivinha qual é a nação que mais doa? Os Estados Unidos. Pergunta, qual é a nação mais rica do mundo? Vocês acham que eles doam mais porque são mais ricos ou são mais ricos porque doam mais? São mais ricos porque doam mais. Eu tenho ido muito para lá e é impressionante como o povo é liberal. Queridos irmãos, nas igrejas,
As pessoas nem pedem dízimo, está lá. E o povo enche. Eu estava numa igreja em Fort Lauderdale, até o Maranhão, na Calvary Chapel. Eles estavam fazendo um prédio, construindo um prédio lá, o pastor teve que pedir para o povo parar de dar. Irmãos, parem de dar, porque já chegamos no dinheiro. Eram milhões de dólares. Aí vocês vão dizer, não, mas a economia está assim, querido. Você pode ter certeza de uma coisa, enquanto o povo tiver o coração para dar como eles têm, Deus vai continuar levantando aquela nação. Você quer ser próspero para valer? Haja com fé em cima de uma promessa. Eu e a minha esposa, aliás, eu aprendi com ela, porque o homem muitas vezes ele tem medo, fica olhando para, será que vai dar? Faz conta daqui, faz. Toda vez que a gente fazia uma oferta, a oferta dela era muito maior que a minha. Aí eu ficava querendo argumentar com ela. Um dia ela falou, não adianta você querer argumentar logicamente, porque o meu Deus não é lógico. Meu Deus faz milagre. Aí acabou a conversa, né? Mas eu comecei a entrar na dela. E a gente tem sido muito abençoado por ofertar. Não só para dar dízimo, não. A gente dá oferta carro, oferta o que dá. O que Deus mandou, dá. Uma vez eu tinha comprado um carro para ela, tinha 6.000 quilômetros. Ela chegou para mim e falou, Deus me mandou dar esse carro novinho para fulana. Minha irmã aqui da igreja. Aí eu falei, mas você quer dar o mais velhinho ou mais novinho? Não, Deus mandou dar o mais novinho. Deu. É assim. Quer prosperar? Seja pródigo em dar, em ofertar para Deus. Porque o teu patrão, meu querido, que paga a tua conta, não é o teu chefe. O teu patrão não é a economia brasileira, não é o ministro da economia. O teu patrão é o rei dos reis. Ele é rei, ele é nobre, ele é rico, ele tem dinheiro para dar para os seus filhos. E ele está esperando aqueles que são capazes de ter uma aliança com ele, de prosperidade. Eu me lembro que quando eu estava no 3º ano do seminário, eu recebi o convite, eu já estava começando essa igreja, a minúscula igreja. Eu recebi um convite de 3 igrejas para pastorear. Uma delas era de Promissão, uma igreja de 1.000 membros, batista. Eu ofereci um belíssimo salário para um jovem. A outra foi a igreja de Santos, pastor Rune me chamou, meu sogro era vice-presidente da igreja. Queria que eu fosse para lá. E a terceira foi a igreja de Perdizes. O Isaledo, que era o vice-presidente, é o cunhado da Esther, falou, vem para cá, você é prata da casa, traz os teus jovens que você está começando, vem aqui, você tem todo o potencial, a gente precisa de um jovem. E Deus falou para mim, não é nenhuma dessas, é essa aí que você começou. Eu falei, Senhor, mas eu não estou conseguindo ganhar nem muitas vezes para comer, porque meu sogro me sustentou até um certo ponto, eu falei, a partir de agora é comigo. Mas naquela época Deus falou comigo, eu vou prosperar o teu trabalho. Seja excelente e confie em mim, que eu vou prosperar o teu trabalho. E hoje nós estamos aqui, uma igreja de milhares de pessoas, uma igreja próspera, que pode abençoar, porque primeiro houve fé, obediência a Deus, nobreza de tratar as pessoas com amor e carinho, e fidelidade nos dízimos e nas ofertas. Satanás odeia quando alguém fala de dízimo. Você vai perguntar para mim, tem muita pilantragem? Tem, meu irmão. Tem muito pastor pilantra. Tem muito pastor que pega o dinheiro da igreja e faz como se fosse dele. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. E essa pessoa que doou, ela deixou de ser abençoada porque o pilantra usou o dinheiro erradamente? Por quê? Porque ela fez para Deus. Eu tenho pena de um camarada desse, porque esse vai dar conta feio. Roubar dinheiro santo. Você não dá para homem nenhum. Você dá para Deus. Você está me entendendo? Talvez você nunca tenha vivido isso aí, porque nunca ninguém te ensinou. Mas o princípio é como a gravidade. Mesmo quem não sabe, está debaixo dela.
Tem gente que fala, pastor, eu estou numa pendura tão grande que eu vou esperar melhorar um pouquinho para começar a dar o dízimo. Não, querido. Se você pode viver com 10, você pode viver com 9. Pode ou não? Sim ou não? Ah, mas eu não consigo viver com 10. Então não consigo viver com 9. É a mesma coisa. Separa primeiro e dá para o Senhor. Se Deus fala, provai-me. Se eu não vou abrir as janelas do céu de uma maneira extraordinária, que as nações da terra vão olhar para você e dizer, uau! É isso que acontece com o povo judeu. Onde eles vão, não importa a cultura, a dificuldade, a perseguição, eles prosperam. Por quê? Porque os rabinos ensinam o privilégio de obedecer o Deus da aliança. Quais são os 3 princípios que Deus quer que você obedeça para ser próspero financeiramente? Qual é o primeiro? Diga nobreza. Como é o nobre? O cérebro controla as emoções, que controla os desejos. O homem que domina o seu espírito controla uma cidade. Segundo princípio, fé. Diga para a pessoa ao teu lado. O mundo espiritual existe em cima deste princípio da fé. Querido, nenhuma bênção sobrenatural vai acontecer na tua vida se não for pela fé. Você não vai receber uma cura, você não vai receber a salvação, você não vai receber nada se não tiver fé. Porque a Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Nula. Sabe o que é isso? Não tem jeito. Em contrapartida, quem confia em Deus vai galgar os montes mais altos da terra. Diga para a pessoa do teu lado, Deus te chamou para ser príncipe, para ser uma pessoa de fé e para ter uma aliança financeira com Deus. Viver com 90% da comissão que Ele te dá. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Como eu disse para vocês, eu quero que você vá hoje para a sua casa. Eu estou falando sério, tá? Não estou brincando. E você diga para Deus, Deus, o prognóstico da economia do Brasil no ano que vem é difícil. Mas eu creio que eu não preciso viver debaixo desse prognóstico. Porque quando os médicos dizem para uma enferma que agora a pessoa vai morrer, se Deus não deu esse diagnóstico, Deus vai curar. Deus não depende do prognóstico dos homens. Deus é Senhor. E nós precisamos aprender a andar nessa dimensão. Então durante esse mês você ore a Deus, deixa o Espírito te dizer qual é a oferta que você vai dar de Natal como semeadura para o ano de 2015. Porque não existe colheita se não houver uma semeadura antes. Agora não se esqueça, quando você joga 2 grãos de milho, nasce um pé com dezenas de espigas. Porque no DNA da semente existe uma colheita muito maior. Amém? Feche seus olhos, levante a mão para o céu. Diga, Senhor meu Deus, obrigado pela Tua palavra. Perdoa-me pela incredulidade. Ajuda-me, Senhor, a crer com simplicidade na Tua palavra. Abençoa a minha vida, Senhor, para que eu possa ser instrumento de testemunho do Deus que eu creio. Troca a minha vergonha por dupla honra. Em nome de Jesus, eu recebo a Tua palavra de honra na minha vida e de glória na minha vida. Porque
assim como Adão tinha glória e honra, era coroado de glória e honra, eu, por estar debaixo da aliança, também tenho esta coroa na minha vida, e eu vou brilhar onde eu estiver, mas vou obedecer os teus princípios, no pouco e no muito, para a glória do teu nome. Aumenta a minha fé, transforma o meu coração num coração honrado, e eu quero te pedir perdão por todas as vezes que eu roubei ao Senhor, por não dar o dízimo. A partir de hoje vai ser diferente, e o ano de 2015 será um ano de grande colheita na minha vida, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor, querido.